Olá pessoal, nessa videoaula eu vou querer falar um pouco de campos de vetores de uma IDO de primeira ordem. Essa aula ela não vai ter conta, na verdade é uma explicação mais teórica, um pouco mais geométrica do que está acontecendo, em que a gente vai fazer uma ponte de cálculo 1 e também de geometria analítica para poder, vamos dizer, passar para equações diferenciais ordinárias. Então, a ideia é o seguinte, começamos lá no cálculo 1. Nós temos uma função de classe 1 e fixado um ponto y0 igual a f de x0. Então, a gente faz um desenho. Então, aqui temos o gráfico que está em azul, essa curva aqui, em que a gente fixa um ponto x0 e y0 dessa curva. E a gente, no cálculo 1, sabemos como calcular a reta tangente e já é dada por essa fórmula aqui. Y igual a y0 mais f' de x0 vezes x menos x0, em que a interpretação geométrica de f' de x0 é o quê? F' é um número. Então, qual é o que esse número diz? É o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, é o que a gente chama de tangente de θ. Isso aqui, ou seja, temos um ângulo, temos o ponto, né? Se temos coeficiente angular e temos um ponto, nós temos a reta. Só que para a EDO, a reta inteira não é muito interessante. Daqui a pouco eu explico por quê. Vamos fazer um pouquinho com a geometria analítica. Então, o que a gente vai fazer? Olha, em geometria analítica, a gente trabalha com vetor, ou seja, quando a gente pega y igual a x mais b, é interessante considerar um vetor diretor centrado, vamos dizer, com a ponto base no x0 e y0 e uma direção v, que a gente não vai se importar muito ainda com o tamanho. Agora, quais são as coordenadas desse vetor? O vetor ele vai andar uma das maneiras, vou aumentar um pouquinho o v, ele vai andar para a direita e vai subir tangente de θ. Ou seja, se você olhar o nosso triângulo ali de vermelho, né, onde está o vetor v, nós temos cateto oposto, tangente de θ, cateto adjacente 1. E esse é exatamente o tangente, é o coeficiente angular que nos interessa. Só que a gente não precisa trabalhar com tangente de θ, a gente pode diminuir um pouquinho o triângulo, de modo que fica seno θ sobre cosseno θ. Ou seja, anda cosseno θ na horizontal e seno θ na vertical. Isso, o interessante disso é que a gente trabalha com versor. A norma de V é igual a 1. Tá, então a gente pode escolher como andar sempre um tangente de θ ou cosseno θ seno θ. É a mesma coisa, aponta para a mesma direção. A diferença vai ser o tamanho. Bom, essas são as setas que a gente vai precisar, e aí que vai estar o nosso campo de vetores, mas vamos passar isso aqui para a EDO. Então, na EDO, a equação é dada por y' igual a f de xy, onde f é uma função razoável, vamos dizer assim. Então, a gente pega qualquer ponto do plano x0 e y0, e nós temos o coeficiente angular, o y' igual a f de x0 e y0, ou seja, a gente sabe quem é agora o y', nesse ponto, né, no ponto do plano x0 e y0, então nós temos a reta. Então, mais precisamente, vamos fazer aqui a continha. Considera a equação diferencial y' igual a x sobre y. E marcamos o ponto 1, 1. Tá? Ou seja, pegamos eixo x1, eixo y1, e a gente faz a continha. Y' é igual a 1 dividido por 1, 1. Coeficiente angular 1, nós temos a reta. E quem é a reta? Essa aqui toda. A mesma coisa a gente pode fazer com a linha amarela. Pega o ponto 1, 2, né, x igual a 1, y igual a 2, substitui na EDO. Então temos que y' é igual a 1 meio, temos o ponto, temos o coeficiente angular, temos a reta. Idem para o ponto 2, 1, que a gente pode fazer e achar mais uma reta, que é a reta vermelha nesse caso. E repara que está todos tocando num ponto ali em comum, nesse caso era o ponto 3, 3. Mas só para, vamos dizer, tirar alguma esperança de ter alguma interpretação geométrica, pelo menos eu não conheço nenhuma, eu marquei o ponto 3, 1, y' igual a 3 e dá essa reta aqui. Bom, se eu ficar marcando um monte de retas dentro desse plano, não dá informação nenhuma, a gente não consegue visualizar nada. Então, o que a gente faz? Agora entra aquela parte de geometria analítica. Ponto, seta. Olha a reta verde no ponto 1, virou uma seta. E a gente pode fazer em todos os pontos, fazendo esse campo, começar com o campo de direções. Só pegamos 4 pontos até agora. Por enquanto da informação, ainda não, a gente precisa acrescentar mais. Então, olha o que a gente fez. Vamos marcar aqui em todos os pontos em que o y é igual a menos 1, ou seja, temos uma reta horizontal, imagina ela, em que o ponto base é y igual a menos 1 e a gente escolhe x, os inteiros, né, para ir ficar marcando os pontos. Precisava trabalhar com y igual a menos 1? Dá ainda pouca informação. Podemos fazer a mesma coisa para y igual a 1.
Podemos fazer para y igual a 2 e y igual a menos 2, e assim sucessivamente. Ela repara que é simétrico por causa da natureza da função. O que acontece acima do eixo x acontece abaixo do eixo x, né, com uma simetria. É comum isso, assim, é comum por causa da função x sobre y, né, y igual a x sobre y. Mas, enfim, é um caso particular, um exemplo bem simples, mas para a gente entender. Note que, olhando a figurinha, agora a gente pensa como mecânica dos fluidos. Pensa que nós temos uma correnteza, isso aqui a correnteza está apontando. E eu jogo uma folha ali. E eu quero saber, sabendo que está tudo mapeado, vamos dizer assim, eu quero saber a trajetória da folha. Assim, o desenho ainda não dá para falar com precisão aonde vai, mas pelo menos temos uma ideia melhor do que está acontecendo. Ou seja, nós temos um pouco de intuição geométrica, que resposta a gente vai ter. Mas enfim, ainda podia melhorar isso? Claro que pode. Eu não preciso trabalhar com a norma do vetor igual a 1. Eu posso trabalhar, deixa eu só botar tudo em cores iguais, mas eu posso trabalhar com vetor meio. Eu posso reduzir um pouquinho menor eu posso trabalhar com os vetores um pouquinho menores. Eu gosto de botar as setas, mas as setas, bem, estamos trabalhando com campos de direções, mas como que eu vou dizer? É uma ideia de primeira ordem, a gente tem reta. Eu gosto de seta porque eu gosto de seta, mas quem quiser só desenhar sem a seta, só em pequenos segmentos, também pode. Enfim, e a solução, podemos acrescentar mais pontos se quiser, mas também o interessante é que a solução, ou seja, se a gente quer falar, botou a folhinha e quer fazer a trajetória, repara, exatamente vai ficar tangente em cada um dos pontos. Isso aqui que é interessante. A trajetória, ela não. Você percebe que ela respeita o campo de direções. Se a gente pegar qualquer ponto e pegar qualquer reta, pegar um ponto, pegar qualquer reta tangente a esse ponto dessa curva azul aqui embaixo, né? Então a gente tem ela respeita a direção. A reta tangente tem o campo de direção adequado. E lembra, y igual a f de xy. Essa reta faz isso. Então é isso que a gente quer achar. Então tem várias soluções. Não é tão fácil achar, mas temos essa aqui, que não é bem uma solução, porque vamos ter um problema de que a gente não está achando y em função de x, isso aqui não é gráfico de uma função. Isso vai ser um pouquinho tratado na outra aula. E também quem tiver uma visão um pouquinho mais perceptiva, nós temos essa reta aqui, ó, que é a assíntota daquelas duas hipérboles. Então, por exemplo, então só para lembrar, y' igual a x sobre y admite como solução geral y² menos x² igual a c. Estamos passando essa informação. E para cada c, nós conseguimos desenhar uma curva. C igual a 0, y igual a x, se a gente trabalhar com ou y igual a menos x, tanto faz. Temos duas retas, né? Mas enfim, temos várias soluções, mas graficamente a gente começa a ter um pouquinho de intuição que estamos fazendo. Essa interpretação geométrica é muito importante porque, em geral, a gente não consegue resolver a EDO explicitamente. E a gente precisa entender um pouquinho melhor a solução. Então, pelo menos com isso a gente ganha um pouquinho de intuição e assim, muito mais à frente, em outros cursos, no EDO, um segundo curso de EDO, esses campos de direções, essas retas, essa ideia é bastante utilizada até para a teoria qualitativa. Ou seja, não conseguimos a solução, mas conseguimos extrair todas as informações que a gente deseja de uma EDO. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.